Fala pessoal, tudo bom? Está no ar mais um episódio do Zoomcast. Para quem ainda não conhece, é um podcast voltado para a gente falar de saúde de uma forma descomplicada e para quem não é da área de saúde e que tem interesse em saber mais sobre como cuidar da sua própria saúde, como viver mais, melhor, como saber aprender de maneira geral sobre saúde, aqui é o lugar certo. Antes da gente começar, já peço para você curtir esse vídeo, compartilhar. Acho que vai ter muito conteúdo legal aqui para a gente conversar nesse episódio. Para quem ainda não conhece também, o Zoomcast é um podcast da Zoom Saúde. A Zoom Saúde é uma plataforma para te auxiliar na sua jornada de saúde. Então, entre no nosso Instagram, @zoomsaúde, entre no nosso site www.zoomsaude.com.br. Venha conhecer a nossa plataforma, tenho certeza que ela de alguma forma vai te ajudar na sua jornada de saúde. Hoje a gente está com uma convidada muito especial, foi uma das primeiras médicas que atendeu a nossa ligação no início da Zoom e veio e é uma das nossas primeiras usuárias da nossa plataforma. Eu estou aqui com a doutora Priscila Belitardo. Priscila, seja muito bem-vinda ao Zoomcast. Prazer estar aqui hoje com vocês. Boa, muito obrigado. E, como de sempre, eu gosto de começar apresentando os nossos convidados. Então, aqui eu vou ler. A doutora Priscila Belitardo é médica clínica geral, graduada pela Universidade Federal da Bahia. Iniciou sua carreira na medicina estética, mas sua aproximação com a clínica médica aconteceu de forma muito marcante durante os anos em que viveu em Angola. Ela tem pós-graduação em medicina do esporte, medicina da longevidade saudável e atualmente cursa pós-graduação em cardiologia do esporte. Desde que voltou ao Brasil em 2019, tem se dedicado a descomplicar boas práticas de saúde dentro e fora do consultório. Então, para a gente começar, Pri, queria que você contasse um pouco de como que foi sua trajetória, como que você iniciou na medicina, o que te levou a cursar a medicina. Então, conta um pouco para a gente, para o pessoal te conhecer. Claro. Na verdade, eu não tenho memória de mim sem querer ser médica. Então, eu realmente vivo a medicina muito como um chamado, assim, desde... Eu lembro, assim, aos 3 anos de idade, meu pai escorregou numa pedra na praia e abriu um ferimento enorme, assim, com muito sangue. E as pessoas correram para o outro lado e eu fui para cima. E eu ajudei ele a sair do mar, assim. Eu acho que uma das memórias assim, marcantes que eu tenho de muito nova, assim, para mim aquilo não era um problema. E eu lembro também que ele teve que tomar uma série de pontos lá e eu fiquei o tempo inteiro assim do lado. O médico não acreditava, mas depois disso vieram vários outros momentos em que a vida foi me mostrando realmente que era o caminho que eu tinha para seguir. E eu não lembro de em nenhum momento ter pensado em fazer outra coisa que não fosse isso. E aí entrei na faculdade, na universidade, e ali no início eu pensava em fazer neurocirurgia, tinha essa ideia, mas logo de início, assim, a clínica médica realmente me chamou e tudo que era relacionado à clínica era onde eu encontrava sentido naquilo que eu estava fazendo e estudando. Legal. E você começou também na parte de estética, certo? Uhum. Como que foi essa migração para a parte mais clínica? Hoje você fala muito sobre... atua, né, na parte mais de longevidade, Claro. essa medicina do estilo de vida. Como que foi essa migração? Por que você foi para estética? Depois você quis mudar? Na verdade, a estética foi que aconteceu de forma incidental na minha vida. Eu tinha casado, eu sou casada com meu marido já há quase 30 anos, aliás, de namoro, né? De 30 anos quase de namoro. Casei cedo, aos 22 anos. E já estávamos há 2 anos casados e morando longe, ele em outro país, estava no Equador na época. E então a gente tinha que fazer alguma coisa a respeito, né? De deixar aquele ir e vir. E aí eu decidi começar um novo momento da minha vida lá no Equador. E chegando lá, eu conheci uma médica cirurgiã plástica facial, uma colombiana, a doutora Suat Kessep, uma grande amiga que passou a ser. E ela meio que me induziu, me convenceu a fazer medicina estética e somar de alguma forma com ela dentro do consultório que ela já tinha lá.
Então foi algo que aconteceu. Eu estava realmente num país diferente, querendo mover a vida e adorei fazer medicina estética. Foi um período de muito aprendizado, boas experiências dentro do consultório. Só que cerca de 3 anos depois, mais ou menos, a gente voltou a mudar de país, outro projeto para a vida lá do meu marido. E novamente eu segui, dessa vez para Angola. E chegando a Angola, em Luanda, eu retomei a minha vida a partir da medicina estética, mais uma vez. Só que, pouco a pouco, o próprio cenário me chamava para o meu começo, né, que era a clínica médica. Os pacientes me chamavam muito a atenção, assim, chegavam às vezes com demandas estéticas, mas com questões clínicas que eu ficava inquieta de não atender aquela parte. E também me chamava muito a atenção o fato de alguns dos nossos amigos, pessoas com as quais a gente convivia e que eram executivos de empresas multinacionais, inclusive saíam do país para fazer seus check-ups e voltavam sem que nada fizesse a respeito, né, dos resultados. E isso passava, as histórias vinham assim com origens diferentes, mas o caminho era sempre o mesmo. Voltavam, engavetavam seus resultados e a vida seguia. E aí eu entendi que eu precisava, né, me reencontrar com a médica da clínica médica. E aos poucos eu fui fazendo essa transição. Eu trabalhei com medicina estética lá em Luanda durante algum tempo, mas passou a fazer parte da minha consulta de medicina estética, a parte clínica, e logo depois de uns 3 anos, mais ou menos, eu passei a trabalhar dentro de uma clínica que era uma clínica de especialidades médicas mesmo. E lá eu pude colocar em prática essa visão do médico clínico geral dentro do dia a dia. E, sem dúvida nenhuma, que eu comecei a esbarrar também num problema, que era a dificuldade que os pacientes tinham de implementar as boas práticas nas mudanças de estilo de vida que eram necessárias, né? Então, eles vinham com a prescrição de faça atividade física e não faziam. Façam uma dieta mais equilibrada e não faziam. E eu tive boas mestres no sentido de ouvir paciente, de me interessar pela vida das pessoas. E aí a coisa, quando não acontecia de fato, ou seja, quando eu não conseguia fazer com que o paciente mudasse o que precisava ser mudado, eu me incomodava e falava, o que eu estou fazendo com isso aqui? E aí que eu comecei a buscar, até fora de lá, através de pós-graduações e formação médica continuada, essas ferramentas que a medicina da longevidade saudável traz, a própria medicina do esporte, e as informações que nos chegam dentro de várias especialidades para a necessidade de você desenvolver ferramentas que facilitem a vida do paciente no sentido de adotar as medidas que a gente sabe que fazem sentido, que o paciente sabe que precisa fazer, mas que no final das contas não conseguiu. Tá. Mas ainda não quero que você entre nesse assunto. Tá. Você falou de muita coisa aqui que eu quero falar. Assim, Fatia. não, senão você vai já falar tudo aqui que eu quero te perguntar. Então, assim, dando um passo atrás, você falou assim, pô, muitos colegas, pelo que eu entendi, executivos ali de multinacionais, iam lá fazer um check-up e fazer um check-up. E estava feito. E estava feito e assim, então assim... acho que assim, primeiro um conceito básico. Por que é importante fazer o check-up? Então acho que assim, talvez eles tenham dado o primeiro passo, mas depois que você faz o check-up, o que é o próximo passo? Tá. E eu vou até assim te perguntar, porque assim, a gente conversa com muita gente, né? Aqui na Zoom, né? Assim, a Zoom é uma empresa nova, mas apesar disso a gente já tem feito muita coisa legal. E aí eu converso com algumas pessoas para entender, vamos dizer, um pouco do comportamento, como que é a experiência das pessoas dentro da sua jornada de saúde. E assim, aí, pô, a pessoa fala, fui no médico, beleza. Aí fui no médico, ele me pediu uns exames, aí eu fiz alguns, aí depois, putz, eu perdi o pedido médico, aí eu não fiz os outros, aí eu não quis mais voltar também, já não tinha feito, aí eu vi uns estavam ali, pô, tava tudo mais ou menos, mas dentro da ótica de que não é uma pessoa da saúde, né?
Então, assim, queria que você começasse falando assim, então, por que é importante, né, fazer um check-up? E o que tá dentro, assim? Porque não é só ir lá fazer o exame e ficar por ali, né? O que você entende que, na sua visão, é o melhor caminho ali para o paciente? Que fluxo, vamos dizer assim, ele deveria seguir? Olha, a questão do check-up, ela... Assim, a gente não tem uma coisa estabelecida que valha para todo mundo. Porque a medicina, ela realmente... a gente tem os conceitos básicos, gerais, as premissas básicas, porém, a gente precisa olhar, em primeiro lugar, o indivíduo, né? E depende muito da população para a qual a gente está se dirigindo, tá? O que é preciso fazer de check-up? Primeira coisa, cuidar da saúde é um valor que a gente tem perdido nas últimas décadas e que precisa acontecer não só desde a infância, mas desde o período pré-concepcional, na minha visão, tá? E quando a gente avança, passa o tempo acumulando maus hábitos de vida, a gente vai vendo um aumento na incidência de uma série de doenças crônicas que são responsáveis pelas principais causas de morte e de custo de saúde, né? Que são as doenças coronarianas, os AVCs, câncer e tudo mais. Se a gente está falando de pessoas ali entre, vamos lá, 20 e 39 anos, sem comorbidade, sem, a princípio, um fator de risco, o que seria um check-up para mim é você ter uma consulta médica bem feita, onde o médico vai acessar as informações da vida desse paciente, histórico familiar, fatores de exposição, e aí estratificar risco e ver o que é preciso fazer de exame físico dirigido para aquele indivíduo. Se a gente vai entrar ali para a população acima dos 40 anos, aí a coisa é um pouco diferente, né? A gente já assume que ali começa a haver um aumento no risco cardiovascular, começa a haver também um aumento de dislipidemias, alterações em glicose, e aí a gente já tem exames que precisam estar ali dentro de uma rotina mais fixa, talvez anual, às vezes a cada 2 anos, dependendo também do estilo de vida do paciente. Mas se eu estou falando de um jovem de 20 anos com obesidade que fuma, a conversa já é outra, tá? No cenário de Luanda, por exemplo, quando eu estava atendendo, a população que eu via com esse comportamento já era uma população ali acima dos 40 anos, às vezes acima dos 50 anos, normalmente com histórico de vida profissional bastante intenso, alto nível de estresse, muitos fora de casa, longe das famílias, com uma rotina de estresse extremamente elevada durante a semana e nos finais de semana com pouca atividade física, né? Ou fazer aquele futebol do final de semana regado a bebida alcoólica e churrasco. Então, um empilhamento de fatores de risco. E na hora que você faz um exame que normalmente, né, eram exames que não tinham nenhuma consulta clínica antes, era um padrão, às vezes um padrão de empresa. Contrata aquele check-upzão, é um check-up bom, inclui ali um teste ergométrico, inclui um ecocardiograma, mas no final das contas, com exames laboratoriais ok, muitas vezes isso dava para o paciente uma falsa sensação de que estava tudo bem, quando não estava, porque os fatores de risco estavam lá e a gente perdia ali a oportunidade de intervir antes que a doença estivesse instalada. Ou a gente tinha um paciente num momento já de doença metabólica, uma dislipidemia, por exemplo, e que não entendia a importância de iniciar um tratamento que fosse realmente eficaz e como aquele tratamento iria impactar na sua vida dali a 5, 10 anos, 20 anos. Então, basicamente, essa era a realidade daquele momento, para mim. Sim. E só aqui eu gosto de brincar aqui que eu vou apertando a tecla SAP aqui ao longo do episódio. Dislipidemia. Falei errado? Não. Muito bem. O que é? São que causa... alterações basicamente nos valores de colesterol, tá? Um aumento no colesterol total, basicamente às custas de um LDL colesterol, que é um colesterol ruim. E ali naquele pacote,
a gente hoje já caracteriza até a própria molécula do LDL colesterol, a gente dosa outras coisas, tipo a lipoproteínazinha A, que é um reestratificador de risco cardiovascular. Mas temos ali dentro desse componente também triglicérides, temos VLDL, que são moléculas que aumentam o risco cardiovascular, que são moléculas diretamente relacionadas ao desenvolvimento de doença aterosclerótica. E tem, claro, o HDL colesterol, que é um colesterol bom. Um conceito, por exemplo, que está muito claro para a gente, especialmente a partir de estudos feitos de segmento e comparação de risco, de mortalidade nos pacientes ao longo do tempo, não se aceita mais a ideia de que ter um HDL colesterol, que é o colesterol bom alto, protege dos riscos atribuíveis a um LDL colesterol também elevado. Sim. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, tá? E ter isso muito claro, assim, para o paciente, de que há tratamentos efetivos e com estudos que demonstram que o seu controle determinam uma redução muito significativa na incidência de doenças cardiovasculares, na incidência de demência e inclusive, assim, em mortes relacionadas a essas causas. Muito interessante. Então, assim, é importante fazermos o monitoramento, né? Acho que, assim, total. Mesmo que talvez com uma frequência menor para os mais jovens, saudáveis, etc., mas, assim, é importante você sentar ali, porque, assim, pelo que entendo, acho que o quanto antes você descobrir alguma coisa, por exemplo, e aí você pode, de repente, seu LDL está um pouco mais elevado, aí você pode ter essa função, meu HDL também tá bom, mas, meu LDL é mais fácil de intervir, certo? Com toda certeza. Assim, até no ano passado saíram algumas publicações de grandes sociedades médicas no mundo, Sociedade Brasileira de Cardiologia, American Heart Association também, a Sociedade Europeia de Cardiologia, redesenhando o tratamento das dislipidemias. Então, uma coisa que mudou muito é a estratificação de risco do paciente. Ou seja, é diferente eu pegar um paciente de 20 anos com um LDL de 120, ou seja, nesse paciente, eu posso ter a opção, se ele não tem nenhum risco associado, não tem nenhuma comorbidade, eu posso dar a ele a chance de melhorar esse colesterol com algumas medidas de estilo de vida, apesar de a gente saber que o colesterol não é um tão bom respondedor assim a essas mudanças. Mas a gente pode ali dar um tempo, observar, sabendo que hoje a meta é ali em torno dos 100 miligramas por decilitro. Se eu estou falando de um paciente com a mesma idade com diabetes, ou um paciente com a mesma idade que é hipertenso, a minha meta, o meu alvo, baixa, tá? E conforme o risco desse paciente, se muito alto risco, risco moderado, risco baixo, a gente tem esses alvos diferentes e propostas terapêuticas, propostas de intervenção também bastante diferentes. Mas o que a gente também precisa ter em mente é que um paciente jovem, ele tem uma expectativa de vida alta, perfeito? E o tempo de exposição ao colesterol alto ao longo da vida dele, para mim também é determinante lá na frente. Ou seja, eu tenho uma pessoa que vai viver 30 anos com colesterol de 130. Tem diferença na incidência de doenças. Então, eu posso dar para esse jovem a chance inicial de manejar de formas sem necessariamente usar remédio, mas eu não posso perder o timing também para dar a ele a chance de reduzir o tempo de exposição a uma molécula que tem uma correlação realmente muito bem estabelecida com as principais causas de mortalidade que a gente tem. Entendi. E para você, quando você chega um paciente novo para você, porque muitas vezes a pessoa, e aí falo por mim, né? Assim, eu não sei, eu não vou conseguir restituir todo o meu histórico ali, claro, para chegar para você e falar assim, pô, eu tive X anos da minha vida com o colesterol acima, abaixo, ou determinados marcadores de tal formato. Quanto que é importante para você, como médica, um paciente chegar para você com todo o seu histórico de saúde organizado?
facilita bastante em vários níveis, né? Primeiro que a dinâmica da consulta, ela fica mais fluida, assim, porque eu normalmente começo a minha consulta na conversa. Entendendo basicamente quem é aquele indivíduo, o meio no qual ele está inserido, história familiar, sintomas, claro, mas também propósito de vida, perspectivas, gostos, hábitos. Passado isso, quando a gente chega ali nos exames, se eu tenho a linha do tempo daquele paciente, ou seja, eu consigo comparar o paciente com ele mesmo, tá? Então, isso já me dá bastante informação também de, assim, tanto do nível de intervenção, a força da minha intervenção e as modalidades de intervenção também que eu posso propor para aquele paciente, né? Porque a gente tem na cabeça, às vezes, um modelo, um ideal de tudo que a gente pode fazer, que a gente sabe que pode ser benéfico para aquele paciente. Mas o mundo real nos mostra que a gente, muitas vezes, precisa ter prioridades e, a partir dessas prioridades, as estratégias corretas, né? E quanto mais informação correta, válida, segura eu tenho, melhor o meu poder de decisão clínica, né? Então, se o paciente chega organizado, sem dúvida que a gente salva tempo e melhora a eficiência do meu atendimento. Boa. Por isso, conheçam a Zoom. Venham para a Zoom e organizar seu história. Isso daqui não foi combinado, tá, pessoal? Não foi combinado. Na sua fala, Pri, você fala muito de medicina do estilo de vida. Uhum. Então, qual que é o conceito por trás? Assim, explica pra gente. É uma metodologia? É uma forma de você cuidar? Explica para quem não está familiarizado com esse tema, o que é a medicina do estilo de vida? Só pra gente entrar, vamos brincar aqui nesse blog, falar mais sobre medicina do estilo de vida. O que é? Como que ela é feita? Tá. A medicina do estilo de vida, na verdade, ela deveria existir sempre, em qualquer consulta de qualquer especialidade. Porque a gente se acostumou com o tempo e a gente foi bom nisso, a gente é bom nisso, de tratar doenças, tá? Mas o tratar doença mostra que a gente está chegando tarde, né? Então, por exemplo, a gente tem uma taxa de mortalidade hoje de infarto agudo ali de 6% num bom centro. Eu acredito que seja isso, mais ou menos isso. Mas esse paciente que infartou, ele tem um risco de morte muito superior no primeiro ano pós-infarto. Por que isso? Porque existe uma doença sistêmica que já está instalada naquele paciente. Então, assim, a medicina do estilo de vida, ela pensa nas intervenções, num conjunto de ações que olha o paciente de uma forma mais integrada, no sentido de oferecer para ele ferramentas que permitam intervir em fatores de risco antes que a doença esteja instalada. E quando a doença está instalada, de a gente melhorar tanto a adesão do paciente, quanto a resposta terapêutica e a sobrevida dele ao longo dos anos. Então, existem pilares da medicina do estilo de vida, que são uma alimentação equilibrada, atividade física regular, sono, relações interpessoais, saúde mental. Deixa eu ver o que mais. Redução de uso de substâncias que sejam nocivas, tabaco, bebida alcoólica, drogas, tudo que estiver aí dentro dessa seara de substâncias de abuso. E manejo de estresse, tá? Então, dentro da medicina de estilo de vida, a gente usa ferramentas terapêuticas validadas pelas grandes sociedades de medicina do mundo, como uma maneira de a gente facilitar a adesão e a mudança do estilo de vida, que é onde o paciente tem maior dificuldade de fazer. Então, por exemplo, eu tenho a estatina, né? As estatinas, que são medicamentos que reduzem bastante a incidência de doença cardiovascular, desfecho lá na frente, e está tudo certo. Mas eu tenho o conhecimento de que uma alimentação equilibrada, rica ali em leguminosas, grãos integrais,
uma proteína de boa qualidade, gordura vegetal, ela é capaz de fazer o paciente, de fazer um grupo de pacientes ter um índice 30% menor de eventos cardiovasculares. É muita coisa. E por que ele não faz isso? É porque é diferente de você entrar num consultório e o médico falar assim, alimentação equilibrada. A maioria dos pacientes saem de lá sabendo disso, mas colocar isso em prática às vezes exige um olhar, a escuta, mas existe também a necessidade de você ter tempo de consulta dedicado para destrinchar com o paciente o que seria essa atividade. Eu não estou falando assim, eu não prescrevo uma dieta. A gente tem nutricionistas maravilhosos que fazem isso. Graças a Deus, eu amo nutricionista. Mas a validação pelo médico da necessidade dessa mudança e da inclusão disso no dia a dia é uma coisa que faz toda a diferença. Da mesma forma que a atividade física regular. Ok, vai fazer exercício. Tá bom. Fecha o livro e vai embora. E vou fazer como? Por onde é que eu começo? Todo paciente pode começar de qualquer jeito? O que impede? Por que não acontece na prática? Então, a medicina do estilo de vida, ela nos traz ferramentas para intervir nesse momento, sabe? Onde realmente mudanças importantes precisam acontecer, mas tem um gargalo que impede que aconteça. Não, isso que você está falando, assim, é muito legal, porque assim, no fim do dia, assim, em termos gerais, todo mundo fala, não, pô, eu sei o que tem que fazer. E sabe comer mesmo. bem, estresse. No meu caso, eu não consigo me livrar do estresse, porque eu torço pro São Paulo e, pô, ultimamente tá difícil, mas o resto eu tô tentando equilibrar aqui. Mas brincadeiras à parte, acho que assim, no seu consultório, quais são os pacientes, né, assim, os pacientes que mais engajam nesse tratamento? Você já conseguiu identificar algum padrão? Quem que é? Por que eles engajam? Assim, eles conseguem, de fato, mudar o estilo de vida? Olha, você sabe uma coisa que eu acredito muito? Assim, a primeira coisa que me veio aqui ao pensamento quando você me fez essa pergunta é a informação. Mas uma informação de qualidade, detalhada e contextualizada com a vida do paciente. Então, ele saber que hipertensão é fator de risco para doença cardiovascular, ok. Basicamente, todo mundo sabe disso. Mas onde isso entra dentro da rotina dele e com o que a gente tem de ferramenta e quais seriam as opções, incluindo, dependendo do cenário onde você esteja atendendo, custo de medicamento, efeito colateral de medicamento, o que esperar do efeito daquele medicamento. Isso é um tempo que a gente precisa gastar e essa informação faz com que o paciente entenda que tão necessário é que ele realmente dedique ali um pouco mais de esforço, talvez, para aderir, seja a um medicamento, seja para mudança de estilo de vida, assim, porque não é fácil você criar novos hábitos, tá? Então, eu acredito muito nesse poder da informação, eu acredito na materialização do problema, porque se eu falo, olha, em 20 anos, se você tratar isso aqui, você dificilmente vai morrer a mesma morte que o seu pai. Isso é outra coisa também, né? Que existem aquele padrão de doença familiar que o paciente às vezes chega achando que é genético. E eu falo que mais do que a genética é o hábito, que se repete de geração para geração. Então, quando ele tem aquela informação e desconstrói algumas ideias, alguns determinismos, e toma a posse para si, né? Ou seja, é minha decisão a partir de agora mudar. Como é que eu vou mudar? Estamos aqui junto para a gente tentar resolver. Puxa, conversa com nutricionista, dependendo às vezes com psicólogo, se for necessário, com treinador físico. Eu adoro conversar com personal trainer. Peço telefone, dou meu telefone, me coloco à disposição, porque não deixa de ser aliás, não é que não deixa de ser, precisa ser, muitas vezes, um tratamento multidisciplinar. Os profissionais envolvidos no processo precisam conversar, tá? Então, basicamente, assim, isso, assim, acho que quem mais engaja é quem mais informação tem e mais identidade acaba tendo com aquilo que a gente conversa no consultório. Pô, isso daqui, assim, até trazendo o meu caso aqui pra mesa, a sua fala vai totalmente em linha, assim, do que eu passei, né? Eu estive extremamente acima do peso.
E para mim, assim, já tentei muita coisa, né? Então, assim, você vai num lugar, pô, toma tal remédio, vai lá, faz tal coisa, tenta tal dieta. E acho que as coisas começaram a funcionar muito melhor para mim a partir do momento que eu comecei a entender mais sobre saúde. Não para eu me autodiagnosticar nem nada, mas assim, para eu ter o conhecimento do que eu tô fazendo e para eu discutir com o meu médico quais seriam Claro. as melhores ações que a gente ia tomar ali. Então, tanto o Azumi quanto o ZumiCast que a gente tá gravando aqui é pra gente levar mais conteúdo de saúde de uma forma descomplicada, fácil, para as pessoas entenderem que é para tentar ajudá-las também nessa mudança, assim. Então, acho que se a gente conseguir impactar alguém de alguma forma, aqui com os profissionais, né, no meu caso, que a gente traz aqui para entrevistar, e vocês trazendo os exemplos, né, do que funciona no consultório, acho que a gente vai conseguir impactar mais pessoas. E indo um pouco nessa linha, a gente assim começa a enxergar um pouco de mudança de hábito, se você pega alguns estudos assim de os jovens estão bebendo menos, Uhum. você pega algumas coisas assim, acho que tava vendo alguma coisa, também teve o consumo de açúcar, acho que se eu não me engano tava dando uma reduzida, assim, uma outra matéria que eu vi assim, pô, a Coca-Cola Zero já tá vendendo tanto quanto a outra Coca-Cola e tal. Mas ao mesmo tempo, você pega alguns outros estudos que falam que assim, cada vez mais as pessoas estão ficando mais obesas, acima do peso. Como que é isso, assim, de fato, se você já enxerga de fato uma mudança, assim, das pessoas se preocupando mais, ou você ainda vê que putz, as pessoas, ainda existe muito essa... Assim, as pessoas continuam ficando acima do peso? Isso Estão. daqui. Infelizmente, sim. Mas eu tenho grande esperança de que isso em breve irá mudar. Mas ainda não mudou. Eu vejo sim, tanto por estudos quanto por convívio pessoal. Tenho uma filha de 16 anos e olho o cenário de amigos dela e o nível de engajamento que existe na prática regular de atividade física e num consumo muito mais consciente de bebida alcoólica quando acontece e muitas vezes nem acontece. Mas eu acho que isso talvez ainda não possa ser traduzido em números, tá? Quando a gente coloca a população. Porque a população adulta segue com os hábitos ruins e segue engordando. Isso é um problema seríssimo de saúde pública e que a gente ainda precisa concentrar muitos esforços para conseguir vencer essa realidade. Eu acho que assim, a grande a obesidade é uma doença bastante complexa. E ela hoje, né, a gente tem publicações recentes que já colocam, graças a Deus, como uma doença. Não tem nada a ver com uma questão estética. E entendendo como doença, a gente passa a ter um olhar para a sua complexidade também. O paciente que foi obeso, como você, assim, a primeira coisa que você falou, nossa, eu tentei várias coisas, e esse é o lugar comum do consultório. Antes de olhar para a obesidade, a gente olha para um indivíduo obeso. E esse indivíduo, comumente não, sempre, na verdade, traz uma história bastante complexa relacionada ao seu peso, ao descontrole do seu peso. E isso revela pra gente, mostra pra gente o tamanho da complexidade que é o processo do ganho de peso, que não tem nada a ver, assim, não permite que a gente encaixote aquela pessoa como alguém com pouca força de vontade, com preguiça ou com qualquer questão pontual relacionada a comer mais e gastar pouco. Tá? É uma doença muito mais complexa, multissistêmica, e entendendo dessa forma, a gente consegue ter uma possibilidade de tratamento, de acessar esse paciente de uma forma muito mais eficiente. Entendi. Nessa linha falando de obesidade, porque assim, acho que essa daqui é uma doença, né? Já, como você falou, já é classificada como uma doença. E aí ela vai tanto para doenças cardiovasculares, vai para diabetes, disfunção metabólica. Eu já li assim até que isso daqui pode impactar também Alzheimer, né? Que pode vir de uma disfunção metabólica. E a gente vê hoje essas canetas emagrecedoras que estão aí, assim, na moda. Acho que mais pessoas têm tido acesso. Acho que só antes da gente falar um pouquinho mais sobre elas,
apertando aqui de novo a tecla SAP, né? Então, assim, você tem, o pessoal fala, putz, Ozempic, Wegovy, tirzepatida, Monjaro, de agora já tem mais uma nova que é a Retatrutida. Retatru, Retatrutida. Retatrutida. Então, assim, se você puder explicar um pouquinho pra gente, só pra todo mundo ficar na mesma página do que a gente tá falando, porque acho que são nomes que a gente vai ouvindo, lê na mídia. Acho que só pra colocar todo mundo na mesma página e depois a gente fala um pouquinho mais sobre elas. Claro que sim. Antes de falar sobre as canetas, é importante a gente entender assim, que o nosso corpo, ele tem um grupo de hormônios que são hormônios incretínicos, que são basicamente hormônios que estão ali no trato gastrointestinal, regulando o metabolismo do açúcar, tá? Entre pâncreas e intestino e cérebro. E o processo de ganho de peso, ele vem de uma disfunção, um desequilíbrio, um mau funcionamento desse sistema incretínico. Hormônios incretínicos: insulina, glucagon, amilina, GLP-1, o Ozempic, o Wegovy, ele é um análogo GLP-1. O GIP, que é o que existe ali a tirzepatida, é um duplo agonista. Então, ele usa a ação GIP e GLP-1. Tá? Então, essas medicações são medicações que vão mimetizar, que vão fazer no organismo uma função, né? A gente vai ter como alvo algo que até então a gente não tinha, que é atuar nas vias metabólicas, nas vias hormonais que nos levam ao ganho de peso. E essa foi a grande mudança que a gente teve com a chegada dessas medicações. Porque a eficiência dessa intervenção se mostrou por estudos que é muito superior às que a gente tinha anteriormente disponíveis. E uma outra coisa importante, a gente tem uma via de atuação diferente, por exemplo, da que era utilizada para os inibidores do apetite, que entravam ali em neurotransmissores e às vezes tinham outros efeitos colaterais. Não que essas medicações não sejam mais usadas hoje, porque dependendo do caso, precisam ser usadas em conjunto ainda. Mas esses hormônios, eles também não têm uma atuação só no intestino, eles têm uma atuação a nível do sistema nervoso central e agem em uma estrutura no cérebro, que é o hipotálamo, que é o centro regulador do apetite. E a gente sabe, né, dentro de todos esses estudos recentes, que existe uma disfunção no cérebro na obesidade. Existe um processo inflamatório que muda a sua relação com a comida, muda a sua fome, muda o seu gasto calórico. E poder atuar nessas vias centrais, inclusive, são outro também, outro ponto de divisão de águas que essas medicações nos trouxeram. Então, assim, Ozempic, Wegovy, a tirzepatida, que é o Monjaro, a retatrutida já traz um terceiro análogo, por isso a potência, essa coisa gigantesca que provavelmente promete trazer grande impacto, especialmente para obesos até de maior volume. Eles vieram para ficar e são muito bem-vindos, porque nos dão uma eficiência de tratamento para um problema muito sério, muito complexo e crônico e recidivante, que é a obesidade. Entendi. E só o medicamento, ele é suficiente? Pílula mágica? Assim, se você tomar, tipo, o quanto que ele vai, o quanto que ele vai ajudar, o quanto que o estilo de vida tem que agir em conjunto, né, outras coisas. E se, por exemplo, a pessoa tomou algum tipo desse medicamento, ela pode voltar a engordar de novo, assim, então explica um pouco a dinâmica. Um pouco como que é essa dinâmica, assim, o que tem que ser feito. Primeira coisa, o benefício da medicação, quando indicado, né, quando a medicação é indicada, o benefício dela vai para além da perda de peso. Isso é uma aba que a gente tem que deixar aberta. Só se emagrece com caneta? Não. Também isso a gente precisa tomar de forma muito séria. Existem pacientes que não precisam, que às vezes pequenos ajustes ali
nos hábitos de vida, na alimentação, já têm uma boa resposta e sustentam bem. E não tem problema nenhum. Mas quando a gente está lidando com obesidade mesmo, de fato, especialmente se o paciente tem já mais tempo ali num estágio de sobrepeso, dificilmente a gente tem a longo prazo um efeito duradouro da própria dieta. Porque existem platôs metabólicos onde o paciente entra que trava aquela perda de peso. E isso gera frustração, aí tem reganho de peso, aí o paciente volta, faz outra dieta, perde mais um pouquinho, às vezes ganha de outra forma. E isso é a realidade da grande maioria dos obesos ao longo da vida. Mas sim existe ali um percentual, eu não me lembro, acho que 10, 12%, que tem um efeito mais duradouro da dieta sozinha como intervenção. E eu não estou falando mal da dieta, muito pelo contrário, que a dieta ela pode ser usada sozinha, mas o remédio não deve ser usado sozinho em nenhuma hipótese. A dieta e a atividade física precisam fazer parte de qualquer estratégia de intervenção em obesidade, qualquer cenário, com remédio ou na hora que a gente desmama. A gente não consegue desmamar e sustentar um paciente de qualquer uma dessas medicações sem que o paciente tenha realmente aderido a mudanças no estilo de vida, tá? Como eu falei assim, a obesidade é uma doença crônica e recidivante. Enquanto o paciente está sob efeito da medicação, os estudos mostram que existe uma perda de peso progressiva na grande maioria dos pacientes, não são 100% dos pacientes que emagrecem, ainda tem ali um percentual, dependendo da molécula, que não respondem. Isso aí é outra história, mas acontece. A grande maioria vai responder, vai continuar perdendo peso durante um período prolongado, até 3 anos, segundo os estudos. Mas quando você interrompe a medicação, a força metabólica para o reganho de peso, ela continua a existir, ela vai existir. E com o tempo ela vai se restabelecer. E se a gente não cuida desse paciente, ancorando em bons hábitos, boas práticas de saúde, e inclusive em pequenos acordos que a gente faz com os pacientes, falar, deixa aqui um espaço, se voltar a ganhar peso, a gente vai tentar, se voltar a ganhar um pouquinho mais de peso, a gente vai voltar para a medicação, sem qualquer prejuízo para o paciente. O que não pode acontecer, e que acontece com alguma frequência ainda, infelizmente, são soluções mágicas de clínicas aleatórias que vendem pacotes de emagrecimento de 3 meses para uma doença que não se cura. E às vezes o paciente tem uma perda bastante significativa de peso, às vezes 20 quilos em 3 meses, perde peso de qualquer jeito. A composição corporal não é um problema para, assim, fácil de você acessar e não é tratada da forma adequada. Acabou o tratamento, acabou o dinheiro às vezes, e o paciente é entregue à própria sorte. Isso não dá certo. Cara, mas isso é loucura. A gente realmente precisa de estratégia, né? E de um plano de acompanhamento assim, de longo prazo. Não que o paciente precisa ficar no consultório, de forma alguma. A gente chega num ponto do tratamento onde o paciente ganha o direito de andar mais livre, inclusive sem a medicação, mas ancorado naquelas premissas de uma dieta que se sustente, atividade física, equilíbrio e com os pontos ali de bandeiras de sinalização, que se vai chegando ali mais perto, doutor, olha, preciso voltar em consulta, isso aqui está saindo, e a gente redesenha, recalcula a rota e coloca o paciente no rumo novamente. Maravilha. E não ter esse medo de voltar, né? Porque acho que assim, às vezes você fala, putz, eu não vou voltar porque eu tô com vergonha de mostrar pra minha médica que, pô, ganhei peso, assim, não. Assim, tem que voltar porque senão o prejuízo vai ser muito maior, assim. Se você vai postergando, não vai cuidando. O que eu comento é que, assim, putz, tô no meu processo de emagrecimento, nesse período de emagrecer 40. Tem um compromisso público aqui de emagrecer mais 20, mas assim, com qualidade, assim, não vou colocar, não é uma meta de... assim, com qualidade, né? Então, assim, pô, às vezes se eu tiver aumentando, por exemplo, massa magra, mas reduzindo, pra mim tá suficiente, mesmo que eu não chegue ali. Mas até pra aproveitar, se a gente tiver alguém que estiver nos ouvindo, nos assistindo, que é aquela pessoa que está querendo aquele empurrãozinho, assim, porque o começo é complicado, assim. Eu pego o meu próprio exemplo, quando eu tava com 167 quilos. Assim, pô, no primeiro mês eu perdi 7 quilos, com qualidade.
Mas assim, pô, tava com 161. Assim, tipo, puta, tem muita coisa assim pela frente, mas assim, tive um excelente resultado, mas às vezes tinha esse caminho, né? Então, assim, exige, assim, pô, muita força de vontade, Com certeza. muita determinação. Acho que o papel do médico ali é muito importante, assim, essa parceria, né? Que no fim do dia, essa parceria. Mas sim, se você tiver uma dica, se você tiver uma palavra, assim, alguma coisa, uma recomendação para alguém que esteja nos assistindo e tá naquele momento que, putz, já tentou, já meio que desistiu, já, putz, já meio que entregou, assim, ou que tá sedentário, o que você sugere? Qual que é o primeiro passo para as pessoas? Para perda de peso, você fala? Para sair dessa situação de, assim, de não estar se cuidando, assim, o que você sugere, assim? Olha, eu acho que a primeira coisa é não espere o mundo ideal, tá? Assim, não espere as condições ideais para começar as mudanças que são necessárias. Normalmente o paciente que já tentou bastante coisa, ele sabe, ele tem uma direção de onde ele quer chegar e talvez ele não tenha um caminho. Então, talvez procurar um médico sério, que consiga acompanhá-lo. Não é todo médico que entende do processo de emagrecimento, mas para começar você tem uma noção de como está a sua saúde. É um primeiro passo importante. As mudanças, eu não consigo pensar numa coisa que seja assim para todo mundo. Ou seja, atividade física para todo mundo. Uma dieta equilibrada para todo mundo. Mas existem esses entraves e muitos desses pacientes, a grande maioria deles, vai precisar de uma mão ali para ajudar a vencer esses processos, né? Que são os velhos e bons gargalos que é do mundo real. Então, tá ao lado de alguém que consiga te direcionar e entender que existe um processo que não é fácil, mas é possível. Existem ferramentas bastante eficientes, bastante seguras, para que a gente consiga levar o paciente para alcançar o objetivo em um tempo que varia, mas que é possível. E entender que o único caminho que deveria ser considerado é um caminho de saúde, tá? Porque assim, você emagrecer um paciente 30 quilos em 3 meses, você não necessariamente está devolvendo para ele saúde, tá? Perfeito. Então, buscar um caminho que seja condizente com uma reconstrução de uma casa mais saudável, para ele morar pro resto da vida. Sim, sim. Tem uma vez que eu li algum termo, ou vi em algum lugar, que esse estilo de vida mais saudável é você empilhar hábitos, né? Assim, porque acho que... Com certeza. Pô, se você chegar num dia... Pô, o médico vai falar... Não médico, mas assim... Você sabe, né? Assim, no fim do dia que eu falei que você vai ser... você sabe o que você tem que fazer, mas assim... Pô, não queira... Às vezes, de repente, não sei se eu tô dando alguma desinformação, mas assim, às vezes você mudar tudo de uma vez, Exato. você baixa a adesão ao tratamento. Então, pô, eventualmente começa pelo exercício... Aí do exercício, para você melhorar, você vai querer, assim, melhorar a sua alimentação, aí você vê como que impacta. E aí depois você vai ver que o seu sono, você descansa mais, aí você consegue manter mais a adesão à dieta, você consegue treinar melhor, e assim vai. Ainda só preciso mudar de time aqui esses pilares, eles precisam realmente estar integrados, e às vezes um puxa o outro para cima e um puxa o outro para baixo. Depende da força, né, de cada um. Mas vamos pensar aqui numa situação. Por que a obesidade é tão importante de ser tratada? O que ela tem em comum, né? Assim, com doença cardiovascular, doença cerebrovascular, demência, câncer? Em todas essas condições existe um fundamento básico, que é o estado inflamatório que essas condições exigem, tá? E a obesidade, se você pensar no paciente com obesidade e sem nenhum outro fator de risco, apenas obesidade, a gente tem uma condição, vamos lá, um estágio 1 de 4 estágios, que foram descritos também recentemente, no que se chama contínuo cardiometabólico renal. E por que a obesidade, mesmo sem doença, sem outras doenças, é considerada uma doença? Porque esse tecido, esse excesso adiposo, esse excesso de adiposidade,
ele não é apenas um tecido de acúmulo de energia, como se pensava anteriormente. Ele é um tecido metabolicamente ativo. Ele é um tecido pró-inflamatório. Ele é imunologicamente ativo, né, nesse sentido. E cria a esteira inflamatória que, ano após ano, empilhando maus hábitos, a gente vai fazer com que seja esse terreno biológico que permite a construção de doenças multissistêmicas, que são insuficiência cardíaca, doença renal, o próprio câncer. Então, assim, por que a gente precisa mudar a obesidade? Por conta disso. É extremamente prevalente na população e faz parte dessa situação inflamatória sobre a qual se constroem a história dessas doenças tão importantes. Então, assim, olhar para os hábitos de vida precisam te fazer entender assim, que o que eu estou baixando aqui nesse perfil inflamatório? É a comida que me inflama? O excesso de comida, excesso de caloria? Né? É o exercício pouco, a falta dele? Então, todas essas situações realmente contribuem para a sustentação desse estado inflamatório. E aí você me fala assim, poxa, eu posso iniciar uma atividade física da minha cabeça? Pode. Se você é um jovem de, sei lá, 16 anos, 20 anos, sem outras doenças conhecidas, começa por isso. Faz todo sentido. Depois você vai ajustando o resto e é muito possível que dê super certo. Mas se a gente já está falando de alguém que vive no estado da obesidade há 20 anos, ou com pré-diabetes, ou um diabetes, a gente já está falando provavelmente de um paciente com a doença cardiovascular subclínica. Eu já estou lidando com outro tipo de risco. Então, talvez iniciar uma atividade física, dependendo da intensidade, sem uma consulta prévia, já não seja a coisa mais segura a se fazer, tá? Então, por isso que, assim, dependendo de com quem a gente esteja falando, a estratégia pode ser uma ou a gente seguir por outro caminho. A atividade física, na minha concepção, e isso com base também em estudos, ela deve acontecer e deve ser estimulada em qualquer cenário, em qualquer idade. A questão é como, em que intensidade, em que frequência. Tá? Se eu estou falando de um paciente cardiopata com 85 anos, ela é possível, ela deve acontecer, mas com outros níveis de cuidado antes de se iniciar. Mas ela precisa acontecer, ela vai ter um impacto positivo nos níveis de saúde desse paciente, inclusive desfechos cardiovasculares. Mas, realmente, assim, são situações em que a gente realmente precisa se cercar das informações corretas, do profissional correto, para você ter um direcionamento mais seguro dentro desse cenário. Não, super, super claro. Escutem, então, a Priscila, não escutem minhas recomendações aqui. Na verdade, não, mas o que você falou faz sentido. Para a maioria da população faz sentido. Mas ela que é a referência no assunto, ela que sabe. E, assim, por mim, eu queria... Assim, o papo tá muito bom, queria continuar conversando um monte. Acho que a gente deveria até começar a pensar em aumentar o tempo dos episódios. Tenho muito mais perguntas, assim, porque vai vindo uma, já vai vindo outra, assim, tem muita coisa que eu quero saber, mas a gente tá caminhando aqui pra etapa final do nosso episódio. E aqui a gente tem um quadro, como a gente ainda tá no começo, eu ainda vou deixar você escolher, que é um quadro pra gente falar sobre um marcador, né? Então, assim, uma das coisas que a Zumi quer levar mais conhecimento de saúde para as pessoas, para elas entenderem mais sobre saúde. E aí eu queria que você pegasse um marcador, um biomarcador de um exame laboratorial, para você contar um pouco, assim, com palavras fáceis, para uma criança, vamos assim, eu brinco de uma criança de 5 anos, ela entenda. E aí, como a gente está no começo, então tem bastante disponíveis aí na lista, então escolhi um para explicar pro pessoal. Um pouco de como funciona, o que ele mede, importante, porque a importância do monitoramento, quando que é legal, assim, você prestar mais atenção, procurar algum profissional. Então... Tá, eu vou correr na minha justificativa, mas eu não posso deixar de falar o seguinte, assim, no mundo ideal, o principal marcador na minha cabeça de médica clínica com essa visão na prevenção seria, na verdade, um questionário.
onde o paciente pudesse marcar ali atividade física regular, alimentação equilibrada, peso adequado, sono, né? Dentro desses pilares da medicina, de estilo de vida. Porque esses marcadores, quando presentes, ou seja, a ausência de atividade física, a ausência de alimentação, um peso fora da meta, um sono desequilibrado, já me dizem para onde esse paciente está caminhando, antes que a doença exista. E me dá chance de atuar com a medicina de estilo de vida, baixo custo, numa fase em que ela é extremamente efetiva. Tirando isso da minha frente, um marcador que eu adoraria ter sempre visível seria o VO2 máximo, porque ele consegue dar para mim quem é o meu paciente do ponto de vista funcional. E eu consigo medi-lo ao longo do tempo e ele me traz muita informação do desempenho cardiovascular que tem correlação direta com sobrevida lá na frente. Realmente, assim, o VO2 máximo é um marcador fantástico. Porém, ele não é laboratorial, né? Assim, não é no sangue. Mas o que é o VO2 máximo mede? É a capacidade de uso do oxigênio pelas suas células, tá? Então, ele é certamente o principal marcador de longevidade que a gente tem em saúde. Fantástico. Ele tem a dificuldade, assim, é um exame, não é chato de fazer. Ele dá um pouco mais de trabalho, não está disponível, por exemplo, facilmente no SUS. É como um teste ergométrico, só que é feito com uma máscara, onde além dos parâmetros cardiovasculares, você mede também os volumes de gases inspirado, expirado, e a partir disso aí você faz a leitura e compila ali com uma série de informações que nos ajudam a ajustar bem um treino, até para projeção de ganho de performance, mas mais do que nada, assim, e independente de doença, ele me dá quem é o meu paciente do ponto de vista funcional ao longo do tempo. Mas, falando de marcador laboratorial, eu vou escolher a PCR ultrassensível. Porque é um marcador que a gente tem hoje muito bem validado por estudos para estratificação de risco cardiovascular. E entendendo que essas doenças crônicas, elas têm essa base inflamatória tão importante, eu consigo saber, mesmo no paciente que não tem doença conhecida cardiovascular, se ele tem uma PCR mais alta na faixa para risco cardiovascular, eu consigo saber quem vai infartar mais, quem vai ter maior chance de doença cerebrovascular, por exemplo. Tá? O paciente com uma PCR mais alta tem esse risco aumentado. Claro que ela sozinha não me dá diagnóstico. É um marcador inespecífico, ele sobe em outras condições que não sejam processos de inflamação crônica de baixo grau, que é a que tem correlação com essas doenças. Mas a gente, como sempre, precisa contextualizar o resultado do exame com o que a gente conhece daquele paciente naquele momento da vida dele. Tá. E aí, só pra gente ter certeza que agora todo mundo que tá em casa nos assistindo tá com o aplicativo da Zoom aberto, olhando quanto que tá o seu PCR, quanto que é assim, então pelo que eu entendi, a ideia é deixá-lo o mais baixo possível, quanto menor, melhor. E a partir de que momento isso daí já chama alguma atenção de que essa pessoa precisa procurar um médico, um profissional da saúde? Normalmente, assim, é porque varia de acordo com o laboratório e conforme também a unidade de valor, tá? Uhum. Então, eu não vou te dar aqui um valor exato. Tá bom. Mas no resultado do exame, ele vai vir com uma faixa, porque assim, se eu tenho um paciente com uma doença aguda, que aumenta muito o PCR, sei lá, a PCR vai vir em 20, é muito alto. Mas, claramente, é uma PCR relacionada a uma doença aguda. Se a gente está falando ali de 0,00, é essa PCRzinha ultrassensível, tá? E aí, no exame, vai vir, assim, 3 faixas, já todo laboratório libera dessa forma, onde ele coloca, assim, risco cardiovascular. De 0,1 até 0,1 baixo risco. Entre 0,1 e 0,3 risco moderado. Acima de 0,3 risco mais alto. Mas isso pode variar, tá bom? Conforme é importante assim, você olhar aquele resultado e conforme o laboratório colocar ali, você se posiciona naquela faixa de risco. Mas é sempre bom lembrar que isso se modifica com o tempo. E esse é o nosso papel. Esse é o papel da nossa intervenção. É fazer o paciente ver que ao longo do tempo aquilo ali está melhorando.
Então, existem remédios que nos ajudam com isso, mas fundamentalmente a nossa ideia é que apenas com mudanças de estilo de vida e com essas intervenções em hábitos, a gente também consiga garantir que esses valores vão reduzir. Legal. Bruninho, temos tempo das perguntas finais aqui dos nossos seguidores. Então, agora para fechar, mais pergunta e resposta mais papum. Tá. Não são fáceis, mas assim. Alguns seguidores deixaram, a gente abriu a caixinha de perguntas, o pessoal mandou algumas perguntas, e aqui eu vou ler aqui. Acho que essa daqui é bem legal. Minha rotina é muito intensa, não tenho tempo para cuidar da minha saúde. O que posso fazer? Começar. O mundo real é esse, tá? A gente falou aqui de tudo que é muito bonito, muito, muito certinho, mas o dia a dia é a gente lidar com pessoas que às vezes acordam muito cedo para trabalhar, voltam tarde para casa, às vezes tem filho para cuidar, comida para fazer, livro para estudar, enfim. Trabalho de profissional aí para entregar. E dificilmente a gente vai ter um paciente na nossa frente e fala assim, doutor, eu tô cheio de tempo livre, eu quero saber o que eu faço com as horas do meu dia. Tá? Então, dá para alugar para outras pessoas que estão... Exato. E tem uma coisa que eu gosto de falar para o paciente. Eu falo, ó, sua saúde não lê jornal. O que eu quero dizer com isso? É que muitas vezes a gente tem justificativas muito reais para não estar colocando em prática aquilo que a gente sabe que é importante de ser feito. Mas o fato é que o seu corpo vai pedir que aquilo seja feito. Tá? A gente não tem um remédio que seja melhor do que exercício físico, do que uma alimentação equilibrada. E o fato de você se justificar na sua rotina para não fazer, não vai aliviar para você. Eu posso entender, mas o seu corpo, as suas células não irão entender. Tá? Então, não é aceitável que, pelo menos a médio prazo, você não se estruture para que adote e assuma que algumas mudanças precisam ser feitas e, às vezes, isso vem com alguma necessidade de sacrifício mesmo. Tá? Então, assim, podendo respeitar o sono, que isso é uma premissa básica, encontrar uma maneira de se movimentar mais ao longo da jornada de trabalho, mesmo que não seja com um exercício estruturado, ainda que exercícios estruturados tenham um impacto melhor. Uma alimentação mais próxima do que é natural, e não estou falando aqui de vegetarianismo, nada contra, mas que a comida saudável ela é mais simples do que o que parece. Se você evita de abrir um pacote e come comida de verdade, já ajuda bastante. Na semana passada foi publicado um estudo, eu não estou sendo rápida, né? Não, Desculpa. mas tá ótimo. Sou terrível. Mas tá muito boa. Foi publicado um estudo comparando ultraprocessados com uma alimentação saudável, tá? Só que nesse estudo, o que teve de interessante foi que ele ajustou a quantidade de caloria para caloria, quantidade de açúcar para quantidade de açúcar e de gordura para gordura, mais ou menos. E mesmo assim, os ultraprocessados conseguiram ser pior, ou seja, conseguiram aumentar o risco de doença cardiovascular. Porque é um problema dos ultraprocessados que vão além da composição dos macronutrientes, tem a ver com o tipo de comida, com o tipo de coisa que a gente está ingerindo a partir daquele tipo de alimento. E o marketing para o consumo, né, a ideia da praticidade nos empurra muito para isso, e quando na verdade, às vezes, se você pegar um ovo cozido e levar, talvez seja melhor do que uma barrinha de proteína. Entendi. Entende? Boa. E então vou fazer mais uma aqui. Odeio praticar atividade física. Já tentei fazer de tudo, mas não consigo. É possível emagrecer sem isso? É engraçado que o exercício físico não é o melhor emagrecedor. Tá? Em estudos, ele não se mostrou ser uma super ferramenta para emagrecimento, mas ele é fundamental para a manutenção do resultado e para a manutenção da saúde. Porque a prática da atividade física, ela é independente do peso. E o primeiro conselho que eu tenho, qual a idade dessa pessoa? E aqui eu não tenho... Não tem a idade, mas vamos lá. Eu estou falando com adulto. Cérebros adultos convencem o ser humano que ele precisa fazer o que precisa ser feito. Então, tem coisa que, infelizmente, a gente não pode esperar ter vontade. Tá? Não pode... Assim, é bom quando a gente tem prazer e quando a gente se apaixona pelo processo.
mas a gente precisa saber fazer também o que precisa ser feito. E disciplina faz parte do mundo adulto. Então, assim, emagrecer ele pode conseguir de outras formas, sem dúvida alguma. Dieta, eventualmente, se for indicado, se for possível para ele, porque também existem contraindicações, o uso de análogos pode ser uma alternativa. Enfim, existem outras ferramentas, inclusive, independente do análogo. Mas saúde, dificilmente ele vai conseguir ter se ele não fizer atividade física. Boa. Maravilha. Então, Pri, chegamos no final do nosso episódio. Queria te agradecer mais uma vez. Foi um prazer. Tanto por ter vindo, tanto pela confiança de entrar ali na Azumi, ali nos primórdios. Então, eu queria deixar assim, um espaço aberto para você fazer suas considerações finais, se tiver. E também falar para o pessoal onde que o pessoal pode te encontrar, quem gostou desse bate-papo, quiser conhecer, quiser agendar uma consulta, onde que o pessoal te encontra. Tá. Eu sou uma médica meio raiz, tá? Eu tô vencendo as minhas barreiras aí, mas tô montando o meu canal ainda no Instagram, canal médico. Por enquanto, existe o Doutora Priscila Belitardo no Instagram, mas é pessoal, mas entra lá e será bem-vindo também, mas tô começando a publicar um pouco mais agora. Eu hoje atendo na Livance, que é uma rede de clínicas, e eu fico na unidade da Faria Lima. Tem o número do meu consultório, deixo aqui para vocês, eu não sei de cabeça. Mas marca, a Clara é minha atendente, ela é uma graça e vai dar lá as boas-vindas e fazer tudo que for possível para a gente encaixar dentro da agenda. E recomendações, mexam-se, o movimento de qualquer forma ele é sempre bem-vindo, descompliquem os processos. Eu acho que vencer a inércia realmente é difícil, exige decisão, no início pode ser difícil, a criação de novos hábitos realmente exige um pouco mais de esforço no início, mas vale a pena, e depois que passam os primeiros dias a coisa fica mais fluida. Então, assim, coragem. Não há como a gente delegar o papel de gestor da nossa saúde para ninguém menos do que a gente mesmo. Então, fico à disposição para o que precisar, para a Azumi, para os pacientes, para a audiência de vocês. E foi realmente um prazer estar aqui. Maravilha. Muito obrigado. E assim, eu sou prova disso, desse processo, né? Então, acho que estou passando, né? Já passei um pouco, estou passando e o que eu posso deixar aqui é que vale muito a pena. Então, pessoal, chegamos ao final de mais um episódio. Se você gostou, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilhe. Se você achar que tem alguém que vai se interessar, que de repente isso daqui pode ajudar essa pessoa em algum do seu processo ali no cuidado com a sua saúde, compartilhe esse vídeo. Sigam a Azumi nas redes sociais, então @Azumi Saúde no Instagram. Acessem nosso site www.azumsaude.com.br. E assim como a Priscila, eu também estou começando a postar algumas coisas aqui no meu Instagram pessoal. Então, quem quiser acompanhar um pouco dessa minha jornada aqui, o que eu estou fazendo, o que eu já fiz para chegar até aqui, então também me sigam, @Eduardo Cutrar. Então vamos ficando nessa, até o próximo episódio, pessoal. Obrigado e até mais.